Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tiago Nascimento, neurologista e nerd, e estou aqui para a gente falar sobre um lançamento de filme que pode nos trazer várias informações neurológicas. O filme que está sendo lançado é o Quantumania, Homem-Formiga e Vespa. O filme está iniciando a fase 5 da Marvel, que a gente sabe aí que a Marvel tem toda uma estratégia para poder apresentar seus personagens e suas fases. E nesse filme, nessa fase 5, a gente vai ver o universo quântico, né? Que a gente já viu que o personagem do Homem-Formiga nos outros filmes dele já conheceu um pouco desse universo quântico, e agora a gente vai ver ele entrando junto com a família dele e vai se deparar com um vilão que já foi apresentado em uma das séries da Marvel, que foi a série Loki, que é o Kang. O Kang, para quem não conhece, é chamado de Kang o Conquistador, é um vilão super poderoso, é um vilão que consegue ter várias habilidades especiais, é um vilão que tem uma super inteligência, é um vilão que consegue viajar no tempo e viajar entre as dimensões. Então é um vilão extremamente poderoso, além de saber lutar, né, ter outras habilidades tecnológicas também. E a ideia quântica da Marvel já foi associada em outros filmes à viagem no tempo, que foi através dos conhecimentos do Homem-Formiga que eles conseguiram nos filmes anteriores reverter muita coisa, né? E parece que vai ter nesse filme também uma história de viagem no tempo. Então, viagem no tempo a gente sempre vê falar na ficção. E aí entra a pergunta: será que é possível fazer uma viagem no tempo? Pelos estudos científicos mais novos, nós já viajamos no tempo. Então, nós já temos essa habilidade. Poxa, nós não precisamos de nenhuma máquina para poder viajar? Pois é. Então, o que que acontece? Para a gente falar de viagem no tempo, primeiro a gente tem que entender como é que funciona a nossa percepção do tempo. A nossa percepção do tempo envolve várias áreas cerebrais, desde as áreas de sensibilidade, de sentir o que tem em volta, até as áreas de memória. Então, nós temos uma estrutura extremamente importante para a memória, que é essa estrutura que faz com que as memórias de curto prazo, ou seja, aquelas memórias do dia a dia, se consolidem, passem a ser memórias mais fixas, memórias mais duras, memórias que a gente possa segurar melhor no nosso cérebro e guardar elas. Eu esqueci, por exemplo, eu esqueci do número que me deram hoje. O que vai fazer essa memória desse número que deu hoje a se transformar num número importante que fique lá fixo na sua mente é o hipocampo. Então, o hipocampo tem esse nome, inclusive, por conta da sua aparência, que parece com um cavalozinho marinho. Eu vou botar ele aí na imagem. E, além dessa estrutura, a gente tem estruturas relacionadas com a sensibilidade. Então, a gente vai ter regiões lá no córtex sensorial, ou seja, no córtex, nessa área mais afastada no cérebro, né? A gente vai ter o córtex sensorial, onde vai ter todas essas sensações que a gente vai captar. A gente vai ter também áreas mais profundas, que a gente chama de núcleos subtalâmicos, que eles vão dar informações também sobre a questão dos nossos sentimentos, que a gente chama de região límbica. Quando a gente chama de região límbica, é todas aquelas regiões cerebrais que tem a ver com sensações, sentimentos, emoções. E a gente vai ter o grande hipocampo, que é extremamente importante, e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal fez a gente, ser humano, ser tão inteligente, porque é aquele córtex, aquela região cerebral que tem a ver com a tomada de decisão, que tem a ver com a personalidade do indivíduo, que tem a ver com os comportamentos do indivíduo. Então, essas regiões todas, elas fazem com que a gente perceba o passar do tempo e organize isso em nossa mente. Então, mas como é que a gente viaja através do tempo? Os estudos neurológicos, muitas vezes, são feitos através de um exame que se chama ressonância. Ressonância é um exame que não usa radiação ionizante, não é como um raio-x. O exame que é como um raio-x é a tomografia. A ressonância, ela utiliza eletromagnetismo para a gente conseguir ver as imagens cerebrais, de maneira bem resumida, né? Ela tem muito a ver com o posicionamento dos elétrons, né? E prótons, e a gente consegue perceber as moléculas de água, a gente consegue perceber o que é molécula de água, o que é tecido. Então a ressonância nos dá informação muito precisa cerebral. Existe a ressonância funcional, então ela consegue entender como é que o cérebro está funcionando. E o que é que acontece? Quando a gente lembra de um fato passado,
A gente viaja no tempo para o passado. Então as emoções e sensações muitas vezes vêm por conta disso. Só que para isso a gente precisa de quê? Da memória. Então, a nossa viagem no tempo, a gente utiliza o hipocampo. Poxa, então conseguimos viajar para o passado? Isso, através das nossas memórias. E que pode ter uma falha ou outra ali nessa lembrança, mas a gente consegue viajar sem usar nenhuma máquina. Você por si só. E conseguimos também viajar para o futuro. Então conseguimos nos projetar no futuro e ter um entendimento do futuro. O que é muito importante para conciliar aquelas áreas que eu falei anteriormente e conciliar a tomada de decisão. Então perceba como é importante essa região do hipocampo. Então na ressonância funcional foi percebido que esses momentos o hipocampo ele acendia, ele mostrava atividade. Então, os estudos mais recentes mostram essa importância do hipocampo. E outra coisa, é importante que o hipocampo ele vai direcionar também a setinha para frente. Ele vai nos dizer que o tempo está passando. Então, a gente vai saber o que é presente, o que é passado e o que é futuro através do hipocampo. Então, perceba que muitas vezes é por isso que numa doença degenerativa, como por exemplo o Alzheimer, o paciente tem uma destruição aos poucos, uma atrofia do hipocampo. E essa atrofia faz com que o indivíduo muitas vezes, poxa, ele só está lembrando de fatos do passado. Ele não sabe onde é o presente. Por quê? Ele não tem a setinha para frente apontando. Ali é o futuro. Você está no presente. Com a destruição de hipocampo, a gente perde essa habilidade e perde uma habilidade importante, que é nos projetar no futuro. É isso que nos fez seres humanos, a capacidade de planejar o futuro. Então perceba que esses indivíduos muitas vezes eles não vão ter, eles não vão saber em que momento eles estão da vida. Eles vão lembrar de fato passado, ele vai chamar às vezes um sobrinho de um irmão. Ele vai virar para o sobrinho e chamar o sobrinho de irmão, porque ele perde a noção, muitas vezes, por conta dessa destruição de hipocampo. Então veja como o hipocampo é extremamente importante. Existiram várias formas dessas descobertas acontecerem na neurologia. Uma forma interessante foi um relato de um artigo de 2012 que ele fala sobre cirurgias para epilepsia. Tem certos tipos de epilepsia, pacientes que têm crise convulsiva, já com diagnóstico há muito tempo, que elas são tratadas, elas podem ser tratadas ou amenizadas essas crises através de cirurgia. Só que antes propriamente de tirar aquela área que é aquela área defeituosa, eles fazem um eletroencefalograma. O que é o eletroencefalograma? Ele vê a atividade cerebral. E ali bem de perto, vê a atividade cerebral ali bem de perto. O paciente fazia esse eletroencefalograma e era mostrado um vídeo para ele entender a continuidade desse vídeo. Ele saber o que era o começo, o meio e o fim do vídeo. E os indivíduos que tinham esse hipocampo mais íntegro eram justamente os que conseguiam diferenciar o começo, o meio e o fim do vídeo. Os que tinham o hipocampo mais destruído, mais atrofiado, eram justamente aqueles que não conseguiam separar o que era o início do vídeo, o que era o meio do vídeo e o que era o final do vídeo. A passagem de tempo, ela é monitorada por hipocampo. Então, essa passagem de tempo e esse entendimento da passagem de tempo que vai fazer todos nós planejar o futuro, planejar nossas ações, ter uma capacidade criativa melhor. Então, a compreender a memória pode ser também compreender a viagem no tempo. Então, todos nós fazemos viagem no tempo diariamente, tanto pelo passado quanto para o futuro. Homem-Formiga e Vespa Quantumania está estreando hoje, então parece que vai ser um filme bem legal. Eu não perco o filme da Marvel. A abertura aí da quinta fase da Marvel, 35º filme da Marvel. Então eu quero saber o que está acontecendo, eu quero entender um pouco melhor sobre o Kang. Né? Vamos torcer. O Kang está sendo interpretado por um ator que é excelente, que é o Jonathan Majors. Gosto muito do personagem do Homem-Formiga também, acho bacana, o Paul Rudd. E vamos lá, né? Vamos torcer que esse filme seja muito bacana. Né? Deve ter cenas pós-créditos, não sei ainda, não assisti e nem pesquisei na internet ainda, porque corre o risco de eu receber algum spoiler. Mas vamos lá, assistam Homem-Formiga e depois me contem. Lembrando, gente, que se inscrevam no canal, deixem a curtida, vai ser muito importante para eu continuar postando, me motivar a continuar postando vídeos semanais do mundo Neuronerd. Lembre de seguir o canal,
curtir o vídeo, podem deixar comentários com sugestões de pauta. Poxa, eu quero que você fale sobre tal coisa, eu quero que você fale sobre esse assunto, eu quero que você fale sobre outro assunto. Bom resto de semana e bom carnaval para todos aí, para quem gosta, para quem não gosta. Eu vou ficar no Carnaval Nerd.